Olá pessoal, graça e paz. Bem-vindo e bem-vinda à nossa jornada de estudos acerca dos dons espirituais. No vídeo anterior, apresentei a definição e as características do dom de exorcismo e mostrei as possibilidades de usos, alguns perigos que o rodeiam e maneiras de desenvolvê-lo. Se você não assistiu esse vídeo, não deixe de conferir o conteúdo dele. O link aparece logo abaixo na descrição. Depois de mais de 6 meses discutindo semanalmente sobre os diferentes dons espirituais apresentados nas Escrituras, nossa série de estudos chega ao fim. Desde o início dessa série, sempre deixei muito claro que nossa intenção nunca foi abordar todos os dons espirituais. Até porque eu nem sei dizer exatamente quantos dons espirituais existem de fato. Na série, o que todo cristão deveria saber sobre os dons espirituais, abordei cerca de 25 diferentes dons que aparecem em 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4 e em outros lugares da Bíblia, e decidi finalizar nossa jornada de estudos tratando sobre a importância do amor no exercício dos dons espirituais. Acompanhe-me até o final desse vídeo e confira o conteúdo que eu preparei para a sua edificação espiritual. Se esse canal tem abençoado a sua vida e se você ainda não se inscreveu nele, inscreva-se agora mesmo e não se esqueça de compartilhar esse link com outras pessoas que você gostaria que também fossem abençoadas. Deixe o seu like, o seu joinha e nos comentários registre suas experiências com os dons espirituais. Sua participação é muito importante para nós. Ative o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos publicados semanalmente em nosso canal. Só para recordar, um dom espiritual é uma competência sobrenatural que o Espírito Santo concede a um membro do corpo de Cristo com o propósito de edificar a igreja. A fim de que o dom espiritual cumpra o seu propósito, o de edificar a igreja, é de máxima importância compreender o papel do amor nesse processo. Mas o que significa amor? Será que se trata de mais um dos dons que o Espírito Santo distribui para alguns membros do corpo de Cristo? Antes de dizer o que significa amor, é necessário frisar que amor não é um dom espiritual. Os dons são distribuídos de acordo com a livre graça de Deus e com a livre vontade do Espírito Santo. São variados e são concedidos a diferentes pessoas para que cada uma, a partir do seu dom, possa edificar os outros. Como já conversamos anteriormente, cada cristão tem pelo menos um dom espiritual. Alguns têm 2 ou mais, mas ninguém possui todos os dons espirituais. Se o amor não é um dom espiritual, o que é então? De acordo com Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, o amor é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo que ele deseja desenvolver plenamente em cada cristão. O texto de Gálatas diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O termo grego que se traduz por amor, agape, é frequentemente, mas não exclusivamente, usado para referir-se à caridade, ao amor com grande lealdade, visto no seu grau mais elevado como uma revelação da própria natureza de Deus. É o amor inabalável, concedido livre e gratuitamente. Quando examinamos os contextos em que aparecem as listas de dons estudadas anteriormente, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, percebemos que o amor é o âmago, a parte central de cada lista de dons espirituais. O amor é o princípio ético, a força motivadora e a metodologia correta para o livre exercício de cada um dos dons espirituais. A lista de dons que aparece em Romanos 12 começa no versículo 6 e vai até o versículo 8. O texto diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, que exercita misericórdia com alegria.
Imediatamente após mencionar esses dons, Paulo afirma nos versos 9 e 10: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Do versículo 11 até o versículo 21, Paulo mostra de modo prático como demonstrar esse amor. Em 1 Coríntios capítulo 12, os dons começam a ser listados a partir do verso 7 até o verso 11. O texto diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E Paulo continua nos versículos 28 a 31, e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E aí continua perguntando: porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, identificamos o mesmo padrão encontrado em Romanos, capítulo 12. Assim que Paulo termina de listar os dons espirituais, ele mostra a necessidade do amor para o uso adequado dos dons espirituais. Esse talvez seja um dos textos mais belos encontrados nas Escrituras, que fala acerca do verdadeiro amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 8. O texto diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Esse mesmo fenômeno pode ser observado em Efésios capítulo 4. Ali os dons são listados no versículo 11. O texto diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E nos versos de 12 a 14, Paulo fala sobre o propósito desses dons espirituais. O texto continua: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E no versículo 15, ele menciona o amor como um elemento que torna possível o verdadeiro exercício desses dons. Paulo diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E segue nos versos 16 a 32, demonstrando maneiras práticas de manifestar o amor através dos dons espirituais. O apóstolo Pedro também adverte sobre o uso adequado dos dons espirituais
e inclusive menciona o dom da hospitalidade, que abordamos no último vídeo. Todavia, antes de referir a quaisquer dons espirituais, ele menciona o amor como a força capacitadora para o correto exercício dos dons, a fim de que eles cumpram o seu propósito. Em 1 de Pedro capítulo 4, versículos de 11 a 8, o apóstolo Pedro diz: "Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados." Então ele continua: "Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá." E então Pedro encerra sua fala, mostrando que quando exercitamos nosso dom espiritual com base no amor, nós finalmente cumprimos nosso propósito no projeto maior de Deus, que é preparar para si uma igreja santa, sem mácula, totalmente dedicada ao Senhor. Pedro finaliza dizendo: "Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre." Sem o amor, não há possibilidade real de edificar a igreja ao próximo e a si mesmo através do exercício de um dom espiritual. Sem o amor, você não pode glorificar a Deus através do exercício do seu dom espiritual. Espero que essa série de estudos tenha abençoado você e tenha servido de orientação e de auxílio prático para a sua vida cristã e seu ministério. Se você perdeu algum dos estudos acerca dos dons espirituais ministrados nessa série, é só consultar no nosso canal a playlist O que todo cristão deveria saber sobre os dons espirituais. Lá você vai encontrar todos os vídeos que foram publicados nos últimos 6 meses a respeito desse tema. Oro a Deus nesse momento para que Ele te ajude a descobrir o seu dom e para que, uma vez descoberto, você possa usá-lo de forma correta para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Vejo você em um próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.